Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Evandro Cunha. Não se esqueça de se inscrever se você ainda não fez, de partilhar esses conteúdos com seus amigos, familiares e até mesmo inimigos, acionar o sininho para receber notificações e, se desejar, você pode nos seguir nas redes sociais e deixar os seus comentários, desde que eu faça de forma respeitosa e coerente. Eu quero aqui parabenizar os últimos comentários, né? Que aí o pessoal são poucos, mas porém estão sendo bem fundamentados, mesmo aqueles que discordam das minhas falas, mas estão fazendo sempre com boas argumentações. E eu creio que isso é algo muito positivo, né? Porque não estamos aqui para que você concorde com aquilo que eu digo, né? Mas que você aprenda a pensar por si mesmo, né? Porque Paulo diz que cada um de nós, né, iremos prestar contas individualmente diante do nosso Deus. Pessoal, eu estou aqui para fazer uns comentários a mais sobre a questão da ordenação de mulheres e a sua relação com o casamento gay, né? Algumas pessoas me questionaram depois das minhas postagens, e eu creio que é bom a gente esclarecer mais alguns pontos. Um dos pontos que eu gostaria de esclarecer, primeiramente, é o seguinte: eu fiz uma abordagem ali, vocês sabem, num vídeo não dá para a gente falar tudo, né? A gente tem que se limitar ali, né? Eu procuro no máximo chegar a 30 minutos, às vezes passa um pouco, mas é difícil, né? Você falar em 30 minutos tanta coisa. Bem, então eu falei aí umas 2 vezes falando sobre a relação do liberalismo teológico e a questão da imoralidade, que seria a questão da homossexualidade, etc. E eu mostrei na minha fala que no caso da Igreja Católica, por exemplo, que é um sistema liberal, mas ele não gera imoralidade, né? Alguns irmãos talvez não entenderam bem isso aí, né? Ou talvez eu não tenha explicado bem também, né? Então eu gostaria de deixar bem claro isso aqui. Isso não é uma regra geral, né? Mas nem toda a igreja liberal ela aceita a homossexualidade ou ela gera, tá certo? E eu mostrei um exemplo maior, a igreja católica, né? E mostrei ainda que, por mais estranho que seja, esse pensamento liberal, no caso da igreja católica, ele é mais rígido moralmente, ele é mais conservador nesse aspecto moral do que alguns protestantes que são conservadores. Se você pegar o tema, por exemplo, do aborto na Igreja Católica e pegar o tema do aborto nas igrejas protestantes, você vai verificar que os protestantes são mais flexíveis nesse tema, né? Principalmente os protestantes do primeiro mundo, né? Digamos assim, que essa é uma terminologia horrível, mas estou usando aqui só para questão de ilustração. Tá certo? Então que fique claro isso aí. Não significa que realmente, né, como alguns colocaram, que o liberalismo teológico não tem influência. Claro que tem, né? Mas não é determinante. E eu particularmente acredito, queridos, que não é uma questão só de política, de teologia. Tem as questões espirituais que a gente não pode esquecer. Que tem as influências satânicas. Não podemos, no mundo da racionalidade, esquecer desse aspecto místico da realidade, né? Eu particularmente acredito que tem a mão do capeta por trás de tudo isso aí, né? Para infernizar o cristianismo e tentar desmoralizá-lo. Tá certo? Então, um outro ponto também que eu gostaria de enfatizar, alguns irmãos colocaram, mostrando que nem todas as igrejas que aderiram, elas geraram, né, o casamento gay. Fizeram ordenação e geraram o casamento. É verdade, mas faça isso em termos proporcionais ao mundo protestante, né? Então você também tem que aprender a fazer uma análise de conjuntura. Você não pode pegar um dado, 2 dados. Por exemplo, aqui no Brasil, né, como um professor, colega meu, enfatizou, a questão da Valnice Milhones, foram as pioneiras, né, de ordenação aqui do Ministério Feminino e não gerou. É verdade. Isso é uma possibilidade também, né? Isso é uma possibilidade também. Vamos colocar aí 50%, né, de possibilidade que, se a gente ordenasse, não gerasse a questão do homossexualismo. Agora, veja, nós ainda não ordenamos
E o homossexualismo adventista já bateu a porta. Ou seja, o apelo para a homossexualidade ser oficializada, ser aceita no nosso meio, ele está querendo espaço até mesmo antes da ordenação, né? E como eu falei há quase 25 anos atrás, quando eu tive o primeiro contato com esses sites de defesa da homossexualidade, pedindo até a Conferência Geral pastores, né, para que pudesse pastorear famílias influentes, né, teólogos adventistas começando a ser simpatizantes, né? Ou seja, já bateu a nossa porta, né? Alguém colocou aí, não, pastor, mas isso com ordenação de mulheres ou não, é verdade. Mas essa conexão que existe entre a ordenação de mulheres e casamento gay, ela é real. Ela é real. Vamos pensar nos 50%, ok? No mínimo, existe 50% de possibilidade de que a igreja que aceitar isso pode aceitar também o casamento homossexual. E pode ser também que não aconteça isso. Pode ser que ela aceite e não gere o casamento homossexual. Veja, pessoal, quem está falando isso aqui, porque o pessoal bate muito em cima do pastor Douglas, né, ou também de Doug, né, por ele ser anti-ordenação de mulheres. Mas quem está falando agora, eu, Evandro Cunha, eu sou a favor, entendeu? Mas eu sou a favor como um pesquisador, então eu não posso passar por cima de dados objetivos históricos, mesmo que esses dados objetivos históricos venham contrariar a minha opinião pessoal, como eu já falei para vocês. Eu não vejo elementos que pudesse neutralizar a ordenação das mulheres a partir da teologia do Novo Testamento, na criação da nova humanidade, como diz o apóstolo São Paulo, né, que em Cristo agora todos nós somos um, né? Então eu não vejo nenhum problema nisso aí. Mas o meu questionamento é quem está trazendo isso para a igreja adventista. Porque só agora, depois da igreja de tantos anos, que está sendo levantado. Então, se for pelo resgate bíblico, nenhum problema nenhum. Né? Agora, se for por pressões do movimento feminista americano, aí a gente tem que realmente levantar a orelha, né, como se diz aqui no Nordeste, levantar as orelhas e ficarmos atentos e acompanhar, quem sabe até mesmo protestar sobre este tema, né? Uma outra coisa também interessante, pessoal, né, que eu quero falar depois em outro vídeo, é a questão do apóstolo São Paulo e a questão das mulheres no Novo Testamento, né? E hoje mesmo eu recebi um áudio, né, de um amigo que mandou, de um outro amigo dele, né, que é de uma igreja que guarda também o sábado, né, uma igreja adventista, acho que um movimento, algum tipo de dissidente ou uma ramificação, e ele fez algumas argumentações em cima da teologia paulina para a não ordenação, que esse tipo de argumentação ele é baseado por uma leitura muito falaciosa dos escritos de Paulo. Porque é verdade, né, que Paulo diz que todos nós somos iguais, e depois Paulo diz, né, que as mulheres devem ficar caladas na igreja, né? Agora, por que Paulo fala isso? Aí eu volto a falar. É daquela mesma razão porque ele fala também dos escravos, né? Ele não pede para que os patrões libertem os escravos, como ele também não pede direitos, né, para que as mulheres tenham a participação ativa nas igrejas. E eu já me falei para vocês que era a questão do mundo pagão, da participação da sacerdotisa, que gerava um certo tipo de imoralidade. Então, pessoal, para fechar aqui essa questão do tema ordenação de mulheres e casamento gay, veja, no mundo pagão, a relação da participação da mulher liderando, né, os cultos geraram imoralidade. Isso aí está na história, né? Com exceção das vestais que eram virgens, né, tal, se elas tivessem algum tipo de relações sexuais lá em Roma, né, elas poderiam sofrer punições, etc. Mas se você analisar
a sexualidade do mundo pagão, você vai verificar isso, essa participação, que muitas vezes não era participação militante das mulheres, mas era a mulher sendo objeto, né? Objeto, porque muitas feministas querem evocar isso aí, essa liberdade sexual que essas mulheres tinham no passado, mas eram mulheres usadas pelos homens, né? Elas estavam sendo usadas pelos homens. Então, é um discurso muito interessante, porque a liberdade sexual pregada pelo feminismo radical, né, é uma liberdade que torna a mulher objeto sexual do homem, né? Ela agora pode transar com quem ela quisesse, né? Vai transar com quem? Com outra mulher? Não, com um homem. Ou seja, quanto mais liberdade sexual existe para as mulheres, mais opções sexuais terão os homens para satisfazer os seus instintos sexuais, né? Então, pessoal, espero que estejam entendendo essa minha fala. O que eu estou querendo aqui é esclarecer que a questão do liberalismo, né, pode gerar, sim, tem uma influência no comportamento, sim, mas não é determinante. Por quê? Porque na Igreja Católica é liberal e é conservadora nesse tema. Os protestantes fundamentalistas são conservadores, mas são muito flexíveis em questão do divórcio e questão também do aborto. São temas relacionados com a família, né? Então eu gostaria que vocês entendessem isso. Pode ser que a ordenação das mulheres gere, né, o casamento gay, e pode ser que não. E pode ser que não, ok? Então é 50%, né, de possibilidade, 50% da não possibilidade. Tá ok? Então, um forte abraço, eu espero que você tenha entendido. Se não entender, você pode voltar aí o áudio aí e ouvir, tá certo? E depois faça os seus comentários, que à medida do possível, eu não estou com alguns dias de recesso, eu poderei responder. Um forte abraço e a gente se vê na próxima oportunidade.